Olá, eu sou bem otimista com relação ao meu país, porque ele tem um grande potencial de crescimento e tudo que eu puder fazer, no que eu puder contribuir. Então, eu tenho algumas ideias e se um dia eu fosse dar alguma sugestão para uma reforma trabalhista, por exemplo, a gente precisa de muitas reformas no nosso país. Uma delas, a reforma trabalhista, né, seria interessante. E aí, se eu tivesse a oportunidade de elaborar algum projeto, de participar de uma reforma trabalhista, de dar sugestão para alguém que vai implantar, que vai elaborar uma reforma trabalhista, eu tenho algumas ideias, né, que eu passaria, como por exemplo, tem alguns direitos trabalhistas que é dinheiro, remuneração que o trabalhador trabalhou e já deveria estar na mão dele ali para aumentar o salário dele a cada mês, para ele saber o que faz, né? Para ele saber melhor o que faz com o dinheiro, mas o dinheiro que ele ganhou, parte dele, parte desse dinheiro, dessa remuneração, fica ou nas mãos do governo ou ainda do patrão. E fica ali para ele receber só daqui a um ano ou só daqui a algum período. Então, essa pessoa se sente atrelada a isso, é como se fosse ali uma trava, que se ele não cumprir determinadas regras, ele vai perder aquilo lá. Então, ele está obrigado ali a cumprir todas as regras para ter direito integral daquele benefício, daquela remuneração. Então, sou a favor de que existisse menos direito trabalhista remuneratório, no sentido do trabalhador ficar aguardando até chegar a data de receber aqueles valores, e ele recebesse um salário integral a cada mês maior um pouquinho. Então, pegava-se alguns desses direitos, não todos, e dividia em 12 avos para que a cada mês o salário dessa pessoa fosse maior. E aí ele administrava o seu dinheiro e ele sabia melhor o que fazer com o seu dinheiro. Né? Cada trabalhador que trabalhou, ele melhor iria administrar ali a cada mês, né, o seu salário. É claro que outros direitos relacionados à saúde, por exemplo, você ficar afastado por falta de condições de trabalho, esses direitos tem que manter. Férias, alguns direitos tem que manter. Estou falando de alguns, substituir alguns, não todos. E aí outra sugestão que eu daria para uma lei trabalhista, né, para regulamento das leis trabalhistas seria inserir a participação dos lucros e resultado em, nas empresas, mesmo que fosse a partir de um de um determinado valor, né, do lucro líquido ali daquela empresa. Empresas que tivessem um lucro líquido a partir de 20 mil reais, todas as empresas que tenham, as pequenas empresas que tenham o lucro líquido a partir de 20 mil reais, eles estariam inseridos nessa lei da participação do lucro e resultado, PLR, ali para os seus funcionários. Isso seria bom para a empresa, porque a empresa iria ter os funcionários mais integrados, mais interessados em fazer a empresa dar lucro, em trabalhar bem, prestar o serviço com qualidade, em fazer a empresa ter produção, ter
um bom resultado, produzir bem, né, com qualidade, chegar naquelas metas para que assim ela obtivesse o lucro e aí essas pessoas iriam ter ali, além do seu salário, iria ter também a participação dos lucros e resultado. E aí que fosse a cada mês, que fosse bimestral, a cada 6 meses, sei lá, mas que as pessoas recebessem, ou que fosse só no final do ano, ela já sabia que estava somando ali, porque nesse mês teve lucro, né? E aí tem como a contabilidade, uma empresa legalizada, a receita, as informações, o governo tem todas, então tem como o governo saber se aquela empresa pagou realmente aquele percentual para os funcionários ou não, da participação do lucro. É bom para os empregados, porque eles iriam se interessar mais para fazer a empresa produzir bem, ter um bom resultado, e iria ser bom para a empresa, que iria ter os funcionários ali mais integrados à empresa, mais participativo, mais ativo, com mais vontade de gerar os resultados positivos para a empresa. Então, participação do lucro, eu creio que era uma, uma ferramenta bem interessante, um item bem interessante para fazer parte de uma reforma trabalhista. Porque quando a empresa é privada, particular, as pessoas que a administram, elas sentem que elas são donas ali e elas trabalham melhor, prestam o serviço com mais qualidade, porque o resultado vai depender delas. Da mesma forma, se você acha que se o trabalhador ali, que é assalariado, se ele vê que ele pode ganhar mais do que o seu salário, ele vai se esforçar para chegar nesse mais, porque ele vai ver que depende dele, da responsabilidade dele, né, do total da determinação, da força de vontade, do objetivo que ele tem ali dentro da empresa, junto, né, com a empresa, né, objetivo coletivo ali com todo mundo. Vamos lá que a gente vai conseguir. Então, tem alguns empregados aí que não querem saber se a empresa tem lucro ou não, ele quer saber se ele está trabalhando por horas, ele fala, né? E aí, se chega ao fim do mês, o patrão tiver prejuízo, ele não interessa para ele, ele quer saber do salário dele. Se todas as pessoas pensar assim e começar a dar resultado ruim para as empresas, né, devido à negligência, vai chegar uma hora que as empresas vão todas demitir e aí não tem mais esse conforto que essas pessoas pensam que tem. Porque quando dá o horário de ir embora, às 5 horas da tarde, aqueles funcionários, após o expediente, vão para casa descansar e o patrão não, o patrão ele fica resolvendo alguma coisa, é ele que administra, o resultado depende dele, somente dele ali, ele que tem que controlar, que tem que administrar tudo muito bem, porque senão vai ter prejuízo. Então, com a participação mais integrada, com foco, com objetivo também dos funcionários, a empresa vai ter mais condições de chegar nos melhores resultados e obter os lucros, né? Os lucros para que ela está trabalhando, pois as empresas trabalham visando o lucro. Então é isso. Resumindo, na reforma trabalhista, pegaria algumas remunerações referente a alguns direitos e não ia diminuir, ia apenas migrar aquilo que você fica aguardando para receber daqui a um ano, como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do 13º salário, por exemplo. Ao invés de receber no final do ano, por exemplo, as pessoas recebessem a cada mês ali, junto com o salário, fazendo com que aquele salário fosse um pouquinho maior. E ali ele ia ter um poder de compra,
condições maior de saber, né, o que ia fazer com aquele seu dinheiro. E a outra coisa era inserir nas empresas, mesmo que fosse a partir de uma empresa média ou grande, sei lá, ou todas as empresas, inserir a participação de lucro e resultado para os funcionários. Isso ele iria estimular os trabalhadores a participar mais, com mais interesse pela empresa, pelos resultados positivos da empresa, e então iria ser bom para o patrão, e iria ser bom para eles também, pois eles iriam ter a oportunidade de tanto produzir os próprios resultados, então eles iriam ter mais responsabilidade, iriam como eles iriam treinar a administrar melhor, a supervisionar a si mesmo, e isso iria ser bom para a carreira dele, de cada um, né? Aquelas pessoas que muitas vezes estão desinteressadas, só estão ali porque querem ganhar um salário e aí não gostam do serviço, mas elas vendo que elas estão gerando, que elas estão provocando aquele resultado e depois usufruindo deles, elas iriam se interessar mais. Então, a participação de lucro e resultado, né, para as empresas, determinado por um governo, através de uma lei.